tarde para vocês. Sobrevivi ao exame, gente. Mas tá difícil. Tá difícil. A tal da tá difícil. O doutor viu coisas lá, mandei para biópsia. Só daqui 40 dias que eles vão dar o resultado da biópsia. E vamos deixar nas mãos de Deus, porque se Deus sabe o momento, Deus sabe a hora, Deus sabe o que Ele faz, né, gente? Tudo tem sua hora, o seu porquê de Deus, né? Nas nossas vidas, né? E também sabe que eu pensei? A gente paga muito pelos nossos pecados, Deus perdoa, né? Igual o médico falou, né? Deus perdoa nossos pecados quando a gente se arrepende de coração. Mas muita coisa fica ali, Deus permite acontecer pra gente perceber, assim, que tudo tá nas mãos dele e que nós fazemos coisas indevidas que não agrada a ele. E como meu pai dizia, né? Minha filha, tudo que você escolher na sua vida, para você, pode ter certeza, você pode fazer, mas vai ter uma consequência. Então, às vezes, você fez lá no passado, mas a consequência vem, sabe? Vamos ver a biópsia, né? Ontem a menina lá do laboratório, né? Onde foi enviado a biópsia, ela falou para mim assim: Luciana, morrer, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer uma hora. Não sabemos de quê. Igual tinha um homem que capinava esse quintal aqui, ó. Ele capinava esse quintal aqui, ó. Esse lote enorme, assim, até lá. O nome dele é Zé. Zé Maconhinho, que eles falavam dele. Aí, às vezes, eu tava aqui estendendo roupa, varrendo, né? Capinando meu quintal. Aí ele falava assim: ô, tem um café aí não? Eu não tomo café, gente, porque eu tomo remédio para dormir, né? Eu não dou café à mãe, eu também nem posso tomar mais café por causa do estômago. Quem tem problema de estômago não pode tomar café, não. E quem toma remédio controlado para dormir, também não pode tomar café, não. Porque a cafeína, ela dá energia, ela não deixa que a pessoa durma. Ela não deixa dar sono na pessoa, não. Aí eu lembro dele ali capinando o quintal, ele falava, ô, suviava. Aí ele sentava ali, tinha um banquinho, que ele tinha feito um banquinho ali debaixo da árvore para ele descansar, né? Porque o lote é enorme e muito sol. Aí ele sentava, ficava fumando lá o cigarro dele, perguntava se não tinha café. Mas eu sempre deixo assim, eu compro aquele sachêzinho de café pequeno, ou senão eu compro um cappuccino para deixar aqui, que se alguém gostar de café e chegar, eu já mando o cappuccino na pessoa, né? Aí eu entregava para ele ali na mão dele, às vezes dava biscoito. A maioria das vezes eu dava um biscoito, dava alguma coisa assim. Aqui tá saindo mais, peraí, deixa eu ver. Aí o que aconteceu? O Zé parecia que tava bem, menino, igual eu assim. Parece que tá bem, né? Cheio de saúde. Aí o Zé parecia que tava bem, parava ali na porta do brechó, de bicicleta, conversava comigo, carregava, enfim, plantava no lote dos outros. Ele plantava milho, ele dava milho para mim, para vizinha aqui, para o vizinho lá na frente. E de repente o Zé passava, brincava comigo ainda. E o Zé, de repente, descobriu que estava com câncer de próstata e morreu rápido. Morreu rápido porque ele descobriu bem tarde, né? Eu nem vi ele mais. Depois que ele deu câncer de próstata, ele já foi para o hospital, já ficou internado, já não saiu de lá. Só saiu, né, no caixão. Aí o Gessé também. O Gessé era outro, que comprava de mim aqui no brechó. Ele era um senhor que gostava muito de andar igual o rapazinho. Gostava mais, era de camiseta gola polo. Um dia ele chegou ali no brechó rouco. Aí eu falei, Gessé, por que você tá rouco desse jeito, hein? Você tá gripado? Aí ele falou assim, não, tô gripado não. Aí eu falei assim, ó, dá uma olhada nisso, que é perigoso. Aí
ele voltou de novo para comprar uma outra camisa polo, e gostava muito e trocava muito de camisa. Ele falava assim, camisa eu não gosto de repetir não, mas bermuda e calça eu repito, porque é jeans mesmo, né? Aí ele veio para comprar outra camisa na outra semana, aí ele tava mais rouco ainda. Aí eu falei, Gessé, você já foi no médico olhar isso? Ah, eu vou no médico. Eu falei, sabe por quê, Gessé? O meu pai, ele começou com uma rouquidão. Aí ele começou a chupar aquela pastilha Valda. E aí meu pai sempre mandava até eu ir lá na farmácia comprar para ele a pastilha Valda. Meu pai com aquela rouquidão, não foi no médico. E também naquela época, gente, eu tinha 16 anos, né? Tem 31 anos que meu pai morreu. O meu pai, assim, não tinha essa coisa de câncer. Hoje em dia tem tratamento, hoje em dia tem médico que faz cirurgia, radioterapia. Hoje em dia tá mais avançado, né? Ontem mesmo, uma vizinha minha veio aqui me visitar, né? As duas vizinhas vieram me visitar. E a gente conversando, né, sobre isso, sobre a biópsia, o que que poderia dar. Aí ela falou assim, a minha cunhada, ela deu, sabe, câncer, né, no intestino, deu tumor. E ela teve que operar, ela foi para Vitória, ela operou. E, claro, né, a pessoa passa um pouco de mal um tempo, mas depois ela tá recuperada, ela tá bem já. Tá até morando sozinha já. Então, assim, quando você descobre no começo, é uma coisa, né? Mas quando você descobre no final, igual o Gessé, que o Gessé foi avançado, né? Porque quando ele veio na terceira vez, ele já tava com um negócio aqui, ó. Furaram aqui e já colocaram um negócio aqui nele. Para ele falar, né? Que ele não tava falando mais assim pela boca, assim, não. Ele tava falando, ele fazia o movimento e tentava falar aqui. Ele até segurava assim, sabe? Eu não senti ele depressivo, não. Não sei se é porque não queria demonstrar para mim. Ele continuou comprando roupa. Ele passava de bicicleta, porque ele era um homem sozinho, ele era divorciado. Aí ele passava de bicicleta, eu vi ele sempre passando, porque ele mora nesse bairro lá em cima, ó. Tem um bairro lá em cima, tá vendo aquela casona lá? Ele morava lá. E aí ele passava com umas verduras, era aposentado, tinha sido pedreiro, um ótimo pedreiro. Até eu falava que ele era um pedreiro caro, ele cobrava muito caro mesmo. E de repente, vou falar para você, se ele viveu uns 6 meses, deve ter vivido uns 6 meses com aquele negócio ali e morreu. Então, assim, ontem a menina no laboratório falou assim, nós nunca sabemos a hora de ir embora e nem sabemos como. Triste é você ver, sabe? Eu vejo assim, igual eu vi no jornal, uma criança de 4 anos de idade, a mãe foi pro forró, deixou ela sozinha com os 2 irmãos, e aí sabia que o primo dela tinha, né, um envolvimento aí com, gostava de criança, né, de pegar, né, criança para fazer coisas íntimas. E aí, infelizmente, ele pegou a menina enquanto a mãe estava no forró e matou a menina enforcada e fez coisas com a menina, né? 4 anos de idade, essa ideia, né? Se a gente sente dor adulta, imagina uma criancinha de 4 anos. Isso daí é revoltante. Agora, quando a pessoa ela começa a adoecer, perceber que está doente, toma um remédio aqui, toma um remédio ali, está sofrendo de dor, igual menino, tô com a dor, uma dor terrível. Eu nem sentar eu tô aguentando mais. Tô ficando aqui em pé, mas mesmo em pé fica meio que latejando, porque o médico mexeu, né? Então, mexeu, ficou pior. Aí, antes eu tava conseguindo sentar, tava conseguindo ficar em pé, mas agora, depois de ontem que ele mexeu muito, né? Ficou meio difícil. Vamos esperar aí. Mas vou fazer igual a menina falou, vamos fazer de conta que não existe biópsia. Quando chegar, o que é que Deus, vamos orar, eu oro a Deus, coloco nas mãos de Deus e pronto, Ele sabe o que faz. E não adianta despernear, não adianta espernear. Eu não tive, quando era criança, minha alimentação era bem mal, sabe? Eu comia muita macarronada,
não tinha uma alimentação assim, saudável, não. Mas depois de adolescente, eu comecei a trabalhar fora, comecei a trabalhar numa empresa, também comia assim muito na hora do almoço, eu comia, tinha uma lanchonete, comecei a trabalhar com 12 anos de idade no comércio, numa loja de roupa, e vendia de tudo lá, parecia assim, era um magazine. Aí lá eu comia assim na lanchonete assim, aquele pão com queijo, com presunto, eu esqueci o nome, na chapa. Aí não tive uma alimentação assim de adolescente boa, não. Depois, com 19, 20 anos, eu não vim em casa almoçar, na minha casa, que eu digo, da minha mãe e do meu pai. Aí eu sempre fiquei vendendo férias, aí eu não ia almoçar, e eu sempre comia um pão de sal que a empresa dava, que eu entrei nessa empresa com 15 anos. Aí comia um pão de sal, tomava café o dia todo, para enrolar o estômago, para trabalhar, vendendo roupa. Aí continuei essa vida aí até eu sair de lá. Em 2012 eles me mandaram embora. Aí eu fiquei nessa vida aí de comer um pão, tomar café. Sempre tomei muito remédio para depressão, para dormir. Então, assim, não tive uma vida saudável, não. Aí teve uma época que eu comecei a fazer exercício, teve uma época que eu fui para academia, teve uma época que eu fiz exercício, tava magrinha, tava bonita. Depois, comecei a fazer exercício de novo, que eu fui no médico, doutor Luiz, por causa do problema do estômago, né? Refluxo, gastrite. Aí ele falou comigo assim que era para mim fazer exercício, porque eu tinha que emagrecer, que eu estava com 63 quilos, eu estava com sobrepeso. Eu não estava com obesidade, sobrepeso. Aí eu comecei a fazer exercício aqui em casa mesmo, fazia todo dia, mas começou um calorão, né? Não sei, na sua cidade, quando começou aquele calor assim que Deus estava mandando, eu pensei assim, gente, se eu fizer exercício nesse calorão, eu não vou aguentar, não vou suportar. E o calor me deixava muito cansada. Eu falei, não vou fazer não. Eu vou esperar esfriar um pouco, vai que eu dou um problema de coração aí. Muita gente dormiu com os antepassados dele aqui, no referente a esse calorão aí, sabe, gente? Mas eu falo pra você, não tá sendo fácil não, tá? Então, não adianta chorar. Igual meu pai falava comigo, ó minha filha, tudo que você escolher na vida, na sua vida, vai vir tem consequências, e as consequências vão vir para você. E até, igual o médico falou, pode ser hereditário, que a minha mãe biológica, ela deu câncer. Então, assim, ela foi curada, ela fez tratamento, foi para Muriaé, Minas Gerais, fazia tratamento lá, radioterapia e tal. Ela fez cirurgia, ela tá curada. Tá aí, tá bem, fez até o aniversário dela, fez um festão. Então, assim, tudo depende da vontade de Deus, do momento de Deus. E nós não podemos falar nada, porque o que adianta, né? Igual a menina falou, o que adianta você ficar chorando? Vai adiantar? Vai mudar? Vai mudar alguma coisa? 40 dias de espera, você chorar, você só ficar deitada, você só ficar triste, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Agora, você orar a Deus, pedir a Deus livramento, pedir oração para suas amigas, para os seus amigos, pedir a Deus para te livrar disso, em nome de Jesus, né? Para que não seja uma coisa maligna, uma coisa ruim, aí tudo bem. Agora, chorar, deixar de viver por causa disso? Não, vai viver, sabe? Até ter o resultado na sua mão, vai viver, vai trabalhar, vai conversar. Só que eu tô aguentando trabalhar muito por causa da hemorroida, né, gente? Porque dói demais. Ainda mais que o médico mexeu ontem, machucou ela. Não sangrou, não. Assim, sangrou, acho que lá nele. Porque ele, né, foi no intestino todo, né? É colonoscopia e anoscopia. Ele fez. Não é barato, por isso que eu falo que é para juntar o dinheiro, não ficar gastando à toa, não achar que é milionário, que é rico demais, porque uma hora a gente precisa. E aí, ó, foi final de ano, tu fiz ali, semana que vem, se Deus quiser,
Vou marcar aí com o ginecologista para mim, para a mãe, que eu tenho que ir no ginecologista também, que o outro médico mandou, para ver se tem alguma coisa no útero, né? É até bom que ver se não espalhou alguma coisa, se tem alguma coisa, se não tem. E vamos, que nós estamos aqui, né, em 1 Crônicas, nós estamos ainda no Antigo Testamento. Vamos ver se nós vamos conseguir terminar a palavra, né, a Bíblia de Deus. Nós estamos conhecendo. Olha que céu lindo, gente. Eu tô aqui olhando. É uma coisa que tira até a dor, gente. Olha que coisa linda. Vê se você não se sente bem com o céu maravilhoso desse, com umas nuvens maravilhosas dessas. Olha que coisa linda que não pode ser comprada por ninguém, que não pode ser, sabe? Que é só Deus. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não consegue comprar essas nuvens, não consegue comprar esse céu, não pode fazer o igual. Então, às vezes, você está triste, está deprimido, está ansioso, está bravo, está irado, está nervoso. Mas você olhar para o céu, você olhar para os passarinhos, você olhar para uma árvore dessa e você começar, sabe, a olhar para essa imensidão azul com branco, gente, que não é nada de pintura, é um ser, é uma força sobrenatural, uma força que ninguém tem, uma força sobrenatural, uma força que não morre, uma força que não fica doente, uma força hiper sobrenatural. Quando você olha assim, dá uma paz para dentro de você, você até melhora. Já reparou que quando você olha para coisas boas, quando você está alegre, quando você escuta a música que você gosta, quando você dança, quando você conversa ou quando você escuta uma pessoa que está falando de uma coisa legal, você começa a melhorar, a sua dor começa a melhorar, as coisas vão começando a melhorar para você e você percebe, sabe, igual agora eu estou sentindo um ventinho aqui em mim, um ventinho agradável, vai as coisas começando a melhorar na nossa vida. Por isso que nós temos que o quê? Nós temos que glorificar a Deus, exaltar este Deus, orar sem cessar, orar sem parar, orar na hora de fazer comida, orar na hora de lavar a roupa, orar na hora de fazer a cama, na hora antes de dormir, orar se acordar de madrugada para urinar, orar na hora que for deitar de novo, orar sem cessar, orar na hora do trabalho, orar. Não é orar com alguém, não, é orar você e Deus, uma conversa com Deus, é você desabafar com Deus, é você falar sobre as suas dores, sobre as suas lutas, sobre as coisas ruins que te aconteceram, se alguém falou mal de você, se alguém deixou você triste, se você está deprimido, se você está sentindo alguma coisa, conversa com Deus, entrega na mão de Deus, porque Ele é Deus, Ele tem uma força que nenhum ser humano tem, que é uma força sobrenatural. Sobrenatural. É uma força, é um poder que nenhum ser humano tem, que nenhum rei tem, que nenhuma rainha tem, que somente ele tem. Aí você fica olhando assim, você vê, dá uma paz, gente, dá uma paz, dá uma alegria. Eu tô aqui em pé, claro. Tá doendo? Tá doendo? Tá assim, tá doendo. Em pé não fica doendo muito não, sabe? Mas dá tipo assim uma pressão, sabe? Uma coisa ruim, mas dói, afia dói. Agora nós estamos aqui, né? Nós estamos em 1 Crônicas, Antigo Testamento ainda. Nós não chegamos ainda em Jesus, não, nem sei se vamos chegar. Deus abençoe, não vamos chegar, né? Nós vamos chegar. Você vai orar por mim, eu oro por você, nós oramos uns pelos outros. Isso aí que Deus gosta, né? Da simplicidade da vida, né? Hoje, gente, tem coisa melhor de você ver passarinho, você ver galinha, você ver galo, você escutar o canto dos passarinhos, os cantos dos galos, você olhar para o céu, ver esse céu azul com essas nuvens, o vento, sabe? Você saber que é coisa de Deus, que o ser humano é capaz de fazer um céu desse, essas nuvens, sabe? A chuva. Não tem outro ser para você exaltar, para você glorificar, não é? É Deus mesmo, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus dos Exércitos. Então vamos aqui a 1 Crônicas, capítulo 16, né? Porque nós vemos o capítulo 15.
Nós estamos no capítulo 16, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 1, tipo 1. Então, nós vimos, né, no capítulo 15, mas quando a arca do pacto de Jeová chegou à cidade do rei Davi, Mical, que era esposa do rei Davi, filha de Saul, você lembra de Saul, que era rei, que descobriu que Davi, ele começou a perceber que Davi ganhava todas as guerras e falou, não, tem alguma coisa errada aí. Ele ganha todas as guerras, matou o gigante com a pedra só, deve ser o poder de Deus que está com ele, é o poder de Deus que está com ele. Então, a filha de Saul, porque Saul, quando percebeu, ele gostava de Davi antes, mas quando ele percebeu que Davi poderia tomar o trono dele como rei, e Deus se agradava de Davi, dando poder a ele para ganhar as guerras, Saul começou a perseguir o Davi, porque Deus escolheu Davi, Deus amou Davi, Deus mandou o profeta ir lá na casa de Jessé, que tinha, acho que os 8 filhos, ele é o 8º filho, foi lá na casa de Jessé e falou assim, tinha uns outros mais bonitos e fortes, falou, não é esse que eu quero não, Deus escolhe quem ele quer, ele escolheu Davi, né? Acho que 8 filhos que Jessé tinha, ele escolheu Jessé, o mais novo. Por isso que eles falam, né, que Deus escolhe, na Bíblia está escrito, eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Versículo 29, mas quando a arca do pacto de Jeová chegou à cidade do rei Davi, Mical, sua esposa, que era filha do rei Saul, o primeiro ungido de Deus, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e festejando, né, que a arca estava chegando ali, né, na cidade dele. E a Mical, que era filha do rei Saul, esposa do rei Davi, começou a desprezar no coração dela o marido dela, o rei Davi, por causa do pai dela, né, que não estava gostando dele, que não gostava dele, já tinha dormido com os antepassados dele. Versículo 16, capítulo 16, versículo 1. Então, eles levaram a arca do verdadeiro Deus para a tenda que o rei Davi havia armado para a arca de Deus, e colocaram a arca de Deus ali naquela tenda. E apresentaram ofertas queimadas e sacrifícios de participação em comum perante o verdadeiro Deus. O que é perante? Porque Deus, enquanto eu estou aqui, Ele está me vendo, Ele está vendo você aí também. Ele está escutando você também. Ele está vendo o que você está pensando. Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que eu estou sentindo, Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa. Versículo 2. Quando o rei Davi acabou de fazer as ofertas queimadas e o sacrifício de participação em comum para Deus, Pai de Jesus, ele abençoou o povo de Israel em nome de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, né? Versículo 3. Além disso, o rei Davi distribuiu a todos os israelenses, esse povo que está guerreando agora, a cada homem e a cada mulher, um pão redondo. Deu para eles. Podia ter dado um pão para mim também. Você queria um pão? Um pão redondo e um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Deve ser gostoso. Tâmara é caro, hein? Tâmara é caro. Pensou um bolo de tâmara? Versículo 4. Então, o rei Davi designou alguns dos levitas, que eram filhos de Levi, para servir diante da arca de Jeová, para honrar, agradecer e louvar a Jeová, o Deus de Israel. Versículo 5. Asaf, que era uma pessoa, era o cabeça dos levitas. Zacarias era o segundo cabeça dos levitas. Jeiel era o terceiro cabeça dos levitas. Semiramote, Jeiel, Matias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel tocavam os instrumentos de cordas e as harpas. Asaf tocava os símbolos. Versículo 6. E os sacerdotes, chamado Benaia, e outro sacerdote chamado Jaziel, tocavam as trombetas regularmente diante da arca do pacto do verdadeiro Deus. Você vê que Deus gosta de música para ele. Versículo 7. Foi naquele dia que o rei Davi, pela primeira vez, ofereceu um cântico de agradecimento a Jeová, a Deus Pai de Jesus, por meio de Asaf e seus irmãos.
Versículo 8, vamos ver a letra do cântico, ó, presta atenção na letra do cântico. Versículo 8, agradeçam a Jeová, invoquem o nome de Jeová, tornem-se os feitos de Jeová, conhecidos entre todos os povos. Versículo 9, cantem a Jeová, cantem louvores a Jeová, meditem em todos os atos maravilhosos de Jeová. 10, falem com orgulho do nome de Jeová, que o nome de Jeová é santo. Que se alegre o coração dos que procuram a Jeová. Alegre o coração porque nós estamos procurando por Jeová. Versículo 11, busquem a Jeová, busquem a sua força, a força de Jeová. Vamos buscar a Jeová e a força dele. Procurem constantemente a face, o rosto, a face de Jeová. Fale com ele. Versículo 12, lembre-se dos atos maravilhosos que Jeová realizou, dos milagres e dos julgamentos que Jeová proferiu. Versículo 13, ó descendência de Israel, servo de Deus, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, depois que falou Israel, depois ele falou Jacó. Versículo 14, ele é Jeová, o nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra. Deus está em toda a terra, em todo momento ele está me vendo, ele está te vendo, ao mesmo tempo está vendo toda a nação, todas as nações que existem no planeta, ele vê todo mundo, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Versículo 15, lembre-se do seu pacto para sempre, por 1000 gerações da promessa que Jeová fez. Versículo 16, do pacto que Jeová fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Versículo 17, juramento que Jeová estabeleceu como decreto para Jacó e como pacto permanente para Israel. Versículo 18, dizendo, darei a você, povo de Israel, a terra de Canaã, como sua herança designada. Versículo 19, isso aconteceu quando vocês, povo de Israel, eram poucos em número. Sim, muito poucos, e eram estrangeiros naquela terra, lá no Egito. Versículo 20, eles andaram de nação em nação, de reino em reino. Versículo 21, ele não permitiu, Deus Jeová, que nenhum homem os oprimisse. O que oprime? Tem muita gente que oprime a mim, eu me sinto oprimida, você se sentiu oprimida, te oprimir. Ah, você não pode falar isso, você não pode andar com fulano, você não pode falar com cicrano, você não pode sair com essa roupa. É opressão, oprimir a pessoa. Então, versículo 21, Jeová não permitiu que nenhum homem os oprimisse o povo dele, o povo de Israel. Mas por causa deles, repreendeu Deus, por causa do povo de Israel, Deus repreendeu reis, versículo 22, dizendo, não toquem nos meus ungidos, não façam nada de mal aos meus profetas. Versículo 23, cante a Jeová toda a terra, proclamem dia após dia a salvação da parte de Jeová. Versículo 24, declarem às nações a sua glória, entre todos os povos os seus atos maravilhosos. Versículo 25, pois Jeová é grande e digno de todo louvor. Ó, tem um avião lá em cima, gente. Olha lá. Não dá para vocês verem não, mas tem um avião. Não dá para vocês verem. Então vamos começar agora. Versículo 24. Cante Jeová toda a terra, proclamem dias após dias a salvação da parte de Jeová. Versículo 24. Declarem as nações a sua glória, entre todos os povos os seus atos maravilhosos, pois Jeová é grande e digno de todo louvor. Jeová inspira temor. O que é temor? É respeito, né? Medo. Mais do que todos os outros deuses. Versículo 26. Todos os deuses dos povos são deuses sem valor. Mas Jeová é aquele que fez os céus, na sua presença há majestade e esplendor, na sua morada há força
e alegria. Versículo 28. Deem a Jeová o que lhe é devido, ó famílias dos povos. Deem a Jeová o que lhe é devido por sua glória e pela sua força. Versículo 29. Dê a Jeová a glória que o seu nome merece. Tragam uma dádiva e compareçam perante Jeová. Curvem-se diante de Jeová com vestes santas. Versículo 30. Tremam diante de Jeová todos os habitantes da terra. A terra está firmemente estabelecida, não pode ser abalada. Versículo 31. Alegrem-se, ó céus, e alegre-se a terra. Declarem entre as nações, Jeová tornou-se rei. Versículo 32. Troveja o mar e tudo o que nele existe. Alegrem-se os campos e tudo o que neles há. Versículo 33. Ao mesmo tempo, gritem de alegria as árvores da floresta perante Jeová. Pois Jeová, ele vem para julgar a terra. Versículo 34. Agradeçam a Jeová, pois ele é bom. Seu amor leal dura para sempre. Versículo 35. E digam, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que possamos dar graças ao teu santo nome e ter grande alegria em louvar a ti, ó Jeová. Versículo 36. Que Jeová, o Deus de Israel, seja louvado por toda a eternidade. E todo o povo disse de Israel, amém, e louvou a Jeová com esse cântico que foi escrito pelo rei Davi, né? Que letra bonita, né, gente? Deus abençoe vocês, ore pela minha vida, pelo livramento de Deus na minha vida. Eu peço a vocês e vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus.